O segundo livro das Crônicas. Primeiros capítulo. E Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino. E o Senhor seu Deus era com ele e o engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, chefe dos pais. Foi Salomão e toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Queriate Jearim, no lugar que ele preparou, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o buscavam. Salomão ofereceu ali dízimos perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. Ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede-me o que queres que eu te dê. Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, se confirme a tua palavra, nada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria, conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. Também te darei riquezas e bens, e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, nem depois de ti haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que estava em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1400 carros e 12.000 cavaleiros, os quais pôs nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras, cedros em tanta abundância, como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão eram trazidos do Egito. Os mercadores do rei os recebiam em tropas, cada uma pelo seu preço. Fazia subir e sair do Egito cada carro por 600 siclos de prata, cada cavalo por 150. Assim
por meio deles, eram para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E designou Salomão 70.000 homens carregadores, 80.000 que talhavam pedras na montanha e 3.600 inspetores sobre eles. Salomão mandou dizer a Irão, rei de Tiro: como fizeste com Davi, meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também faze comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para a apresentação contínua do pão da proposição, para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é a obrigação perpétua de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus, e até os céus dos céus, o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em purpura, em carmesim e em azul, que saiba fazer entalhes, juntamente com os sábios que estão comigo, em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeiras de cedro, faías e sândalo do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos. Isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que a teus servos, os cortadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito que enviou a Salomão, dizendo: porque o Senhor tem amado o seu povo, te constituiu sobre ele rei. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, e que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Agora, pois, enviou um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão, Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em purpura, em azul, em linho fino e em carmesim. Ele é hábil para toda a obra do buril e para todas as engenhosas invenções. Qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, meu senhor, mande para os seus servos o trigo, a cevada e o azeite e o vinho de que falou, e nós cortaremos
tanta madeira do Líbano quanta for necessária, e a traremos em jangadas pelo mar até Jope, e tu a farás chegar a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme o censo com que os contou Davi seu pai, e acharam-se 153.600. E designou deles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores, para fazeres trabalhar o povo. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor apareceu a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu, e começou a edificar no segundo mês, no segundo dia, no ano quarto do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em covados, segundo a primeira medida, era de 60 covados, a largura de 20 covados. O alpendre, que estava na frente, tinha 20 covados de comprimento, segundo a largura da casa, e a altura era de 120, e por dentro o revestiu com ouro puro. A casa grande forrou com madeira de cipreste, e então a revestiu com ouro fino. Fez sobre ela entalhes de folhas de palmeiras e correntes. Também a casa adornou de pedras preciosas, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa revestiu com ouro as vigas, os umbrais, as paredes, as portas, e esculpiu querubins nas paredes. Fez também o lugar santíssimo, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 covados, e também a largura de 20 covados, e revestiu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro, e os cenáculos cobriu de ouro. Também fez no lugar santíssimo 2 querubins de obra móvel, e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 covados, a asa de um deles de 5 covados, e tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 covados, e tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 covados, e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 covados, que tocava na casa do outro querubim. E as asas destes querubins se estendiam 20 covados. Eles estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de azul, purpura, carmesim e linho fino, e mandou bordar nele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 covados de altura, e o balaústre que estava sobre cada uma era de 5 covados. Também fez as correntes como no oráculo, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romães, os quais pôs entre as correntes. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita, outra à esquerda. Chamou o nome da que estava à direita, Jaquim, e o nome da que estava à esquerda, Boaz.